Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um episódio do SST na Estrada, esse podcast itinerante, onde eu, Éder Santos, meu amigo Edivaldo Gregório, esse aqui, a gente está viajando o Brasil para entrevistar, bater um papo com grandes nomes da SST e trazer um pouco de conteúdo, de aprendizado para vocês a partir desses nossos convidados. E hoje eu estou aqui em Belo Horizonte para entrevistar esse cara que é parceiro aqui do SST Online, esse cara que conhece muito de higiene ocupacional. Vai ser um grande bate-papo para você que quer aprender mais, um pouquinho mais, conhecer melhor a higiene ocupacional, conhecer melhor a avaliação dos riscos químicos, físicos, biológicos. Garanto que este podcast, esse episódio, vai ser de grande valia para você. Eu estou aqui com ele, então, vamos apresentar meu convidado. Ele que é, deixa eu até ler aqui, porque são muitas formações. Ele que é técnico de segurança, ele é técnico ambiental, ele é engenheiro de segurança, ele é engenheiro ambiental e ele é higienista ocupacional certificado. Eu esqueci de alguma coisa, meu amigo? Seja muito bem-vindo, é uma honra te ter aqui. Nessa questão de formação eu fico até com vergonha, né? Porque eu estudei muito, né? Ainda faltou mais 3 formações aí, né? Que é engenheiro agrônomo, Opa, esqueci disso aí. pós-graduado em higiene ocupacional, né? Higienista ocupacional certificado, você falou. É um prazer estar aqui, né, no canal de novo, SST Online, parceiro aí da área de saúde e segurança do trabalho. E o que será que a gente vai falar aqui hoje, né? Será que alguém adivinha? Vamos falar sobre ela, né? Ela que é feminina, a higiene ocupacional. Exatamente. Ela que é feminina, higiene ocupacional. Eu acho que eu não falei, né? Meu amigo Tiago Francisco, né? Higienista ocupacional, Tiago Francisco. Ele que é professor aqui no SST Online, ele que produz bastante conteúdo relevante para vocês. E nesse bate-papo vai ser uma explosão de conteúdo sobre ela, sobre a higiene ocupacional. E eu quero, para começar a nossa conversa, meu amigo, eu quero te perguntar, assim, com tantas formações, por que tu decidiu ir para a linha da higiene ocupacional? Por que higiene ocupacional, amigo? Essa questão da higiene ocupacional começa lá no meu 2º grau. Eu nem sabia o que era higiene ocupacional ainda. Sempre fui mais da área de exatas, né? Então, tinha uma definição, uma vontade de fazer física ou então matemática, ou ir para a área da engenharia. E o que acontece? Eu sempre gostei muito de química, de física e de matemática. Não acredito. Química, física e matemática. Sempre Todo gostei. mundo foge disso. E biologia também. Então, quando eu fiz a engenharia ambiental, né, eu já tinha passado pelo curso técnico, já tinha uma ideia da parte teórica da higiene ocupacional, e não a parte prática. Então, quando eu estava cursando engenharia ambiental, foi aí que eu comecei a aprofundar mais na higiene ocupacional. Então, antes de concluir a graduação em engenharia ambiental, na higiene eu encontrei uma disciplina, né, que juntaria as 3, 4 ciências que eu gostava, que era matemática, física, química e a parte de biologia. Então, na higiene ocupacional, eu encontrei, na verdade, eu me encontrei na higiene ocupacional e foi a paixão à primeira vista, né? A partir do momento que comecei a estudar, eu falei, com isso que eu quero trabalhar. Então, assim, eu escolhi a higiene ocupacional por possibilitar trabalhar ao mesmo tempo com química, com física, com estatística, né, com estratégia de amostragem e também com biologia. Exatamente. É uma área que exige um conhecimento multidisciplinar, né? Sim. Tu podia falar um pouquinho para nós sobre quais áreas abrange, o que um higienista ocupacional precisa saber, além de química, física, biologia, matemática, o que mais? Estatística, o que mais que o higienista? Sim, a parte de estatísticas que a gente aplica muito em estratégia de amostragem. Lembrando que o higienista ocupacional, ele utiliza a estatística não é para tomada de decisão, é para auxiliar na tomada de decisão, porque tem outros parâmetros em relação ao agente, ao ambiente de trabalho, que devem ser considerados também para fazer o que a gente chama de julgamento profissional, né?
que é quando você ainda não tem dados o suficientes, mas para você traçar uma estratégia de amostragem, ou seja, um caminho de pesquisa que você vai fazer ali para poder caracterizar uma exposição ocupacional. Então, tem a parte de anatomia também, tem a parte de legislação também, porque acaba que a higiene ocupacional, mesmo sendo uma ciência, ela tem uma ligação aqui no Brasil com a legislação trabalhista, com a legislação previdenciária. Tem a parte de psicologia também, que envolve a higiene ocupacional também. Tem a parte de meio ambiente, quando o controle ele ultrapassa as fronteiras da empresa, já passa a ser uma questão ambiental também, de meio ambiente. Então, assim, a higiene ocupacional ela tem uma inter-relação com pelo menos umas 10 áreas distintas, que tem um campo a ser estudado pela higiene ocupacional. Que legal, cara. Nem sabia que era tanto assim, que abrangia tanto assim a higiene ocupacional. Com esse conhecimento multidisciplinar, né, do higienista, né? O que um higienista faz assim na prática? Ele é aquele cara que faz higiene ocupacional, é fazer as medições? O que faz um higienista? Para quem não conhece, para quem é técnico de segurança, engenheiro de segurança, eu acredito que alguns ou muitos que estão nos vendo aqui já ouviram falar de higiene ocupacional, mas não sabe direito o que é isso, higiene ocupacional. O que faz um higienista ocupacional, meu amigo? Essa parte é engraçada, né? Que quando eu comecei a praticar a profissão, que até então ela não é regulamentada no Brasil. Então, quando eu falava que era higienista ocupacional, os colegas perguntavam, o que você faz? Você limpa banheiro? O que é que você faz? Falei, não é só limpar banheiro, né? Então, hoje, até um capítulo do livro que eu estou escrevendo, né? O que o higienista ocupacional faz? Eu comparo o higienista ocupacional a um médico generalista. Só que o higienista ocupacional ele é um médico generalista do ambiente de trabalho. Então, é o higienista ocupacional que ele vai diagnosticar se aquele ambiente de trabalho ele tem potencial de adoecer os trabalhadores que estão trabalhando ali dia após dia. Então, por que eu comparo o higienista ocupacional com o médico generalista? Porque o higienista ocupacional ele precisa dominar bem os agentes físicos, que a gente vai ter ruído, calor, vibração de corpo inteiro, vibração de mãos e braços, frio. Tem os agentes químicos também, tem gases, vapores, névoas, neblinas, os fumos. Então, o higienista ocupacional ele tem que dominar isso tudo, além dos agentes biológicos, tanto os micro-organismos quanto organismos mais desenvolvidos. Então, o higienista ocupacional ele é parecido, né, com aquele médico que às vezes você está com uma dor de cabeça, algo que parece ser simples, você vai ao médico e ele verifica se tem a necessidade ou não de te encaminhar para um especialista. Então, na verdade, o higienista ocupacional ele é responsável pelo diagnóstico e, em alguns casos, ele é responsável também pelo tratamento. Nem sempre é o higienista ocupacional que vai fazer o tratamento do ambiente de trabalho. Pode ser que ele precisa de um engenheiro acústico, de um físico, de um químico industrial, ou então de um farmacêutico, de um veterinário, de um engenheiro agrônomo. Então, vai depender muito do segmento. Mas, enfim, o higienista ocupacional ele é um médico do ambiente de trabalho que vai diagnosticar e tratar aquele ambiente de modo que ele não adoeça os trabalhadores ali durante a jornada, né, de trabalho aí, diária, semanal, mensal. Exatamente. Gostei dessa analogia com o médico generalista, tem que conhecer um pouquinho de tudo para manter o ambiente de trabalho saudável, digamos assim, né? Exatamente. Não deixar que o ambiente de trabalho adoeça os trabalhadores. Exatamente. Falando em mercado de higiene ocupacional, a gente está no momento agora que a SST está na vitrine com o E-Social, com bastante coisa acontecendo na nossa área. Eu acredito que a nossa área vive um grande momento. Como é que está o mercado para profissionais que conhecem de higiene ocupacional ali? Me conta. Olha, eu já estou na área de saúde e segurança do trabalho desde 2002. Então, esse ano de 2023 é a melhor época para ganhar dinheiro com saúde e segurança do trabalho.
Nunca o mercado esteve tão bom igual está agora. Por quê? Voltando um pouquinho, tem a questão do Programa de Gerenciamento de Riscos, que com a revisão da norma regulamentadora NR1 tornou democrático o acesso à gestão. Por mais que esteja longe do ISO 45001, mas você tem uma tratativa de gestão numa norma regulamentadora. Então, o PGR, ele aqueceu bem o mercado, mas não é só a questão do PGR. Tem também a questão do e-social, que, de uma certa maneira, volta à tona aí a questão do LTCAT, que muitas empresas não têm LTCAT, muitas não sabem que tem que ter. Então, hoje, as empresas de saúde e segurança do trabalho, elas têm que funcionar igual uma contabilidade. Contabilidade tem o departamento pessoal, né? Tem o tributário, fiscal. Então, as empresas de saúde e segurança do trabalho, hoje, até mesmo para atendimento ao e-social, ao LTCAT, tem que ter os profissionais que vão ser responsáveis pelas medições ambientais, pelo tratamento estatístico, pela emissão de laudos, saindo um pouco dessa questão previdenciária. Tem também a parte de treinamentos também, tem a parte de ergonomia. Então, antes, algumas empresas, elas contratavam uma consultoria mensal, que não era a maioria. Hoje, toda empresa que tem um empregado, ela vai precisar de uma consultoria mensal de saúde e segurança do trabalho. Que legal, isso é um grande momento que a gente está vivendo, né? E tem muita gente não aproveitando esse grande momento que a gente está vivendo. Falando em serviço de higiene ocupacional, por que as empresas te contratam? É para elaborar o LTCAT? É para elaborar o PGR? É um pouquinho mais do que isso? É um trabalho mais aprofundado de higiene ocupacional? Então, no início, quando alguma empresa entra em contato comigo, geralmente, eles falam muito, as medições, tem que fazer as medições. Tem que fazer as medições, Só que aí eu pergunto, para que as medições? Não, para o LTCAT, para laudo de insalubridade. Só que aí eu explico que essa etapa de avaliação é a terceira etapa de qualquer programa que envolve a higiene ocupacional, programa ou laudo. Tem duas etapas anteriores, que é a parte de antecipação e reconhecimento, que são as partes mais importantes em qualquer trabalho, né? Em qualquer programa, em qualquer projeto de higiene ocupacional. Essas etapas são as mais importantes, que é antecipação e reconhecimento de risco, é a parte que eu falo que é a arte na higiene ocupacional. Porque qual que é a definição de higiene ocupacional? É a ciência e a arte dedicada à antecipação, reconhecimento, avaliação e o consequente controle dos diversos agentes causadores de riscos no ambiente de trabalho. Então, esses agentes podem ser físicos, químicos ou biológicos. Então, a etapa de antecipação e reconhecimento é uma etapa de arte. A parte de projeto ainda, em fase de implantação, projeto, muita pesquisa, e depois ir a campo e reconhecer de fato aquele agente que você, na etapa de antecipação, você detectou que ele poderia estar presente. Então, as etapas mais importantes no programa de higiene é a antecipação e reconhecimento. A partir daí, que vem as duas etapas, que é a avaliação, que seriam as avaliações ambientais, e, por fim, o monitoramento, que aí vai envolver o controle direto na fonte, ou na trajetória do agente, ou outras medidas que podem ser, inclusive, administrativas. Então, se a parte de antecipação e reconhecimento fica bem feita, a parte de avaliação e controle também vai ficar bem feita. Então, isso que eu explico para o pessoal que quer me contratar, né, para as empresas. Olha, tem outra etapa que a gente tem que ter certeza que foi feito todo o levantamento ambiental, que tem um plano amostral, né, para fazer essas avaliações, porque tem avaliação que você tem que avaliar durante toda a jornada. E já tem avaliação que você deve avaliar 1 minuto só. Então, o que vai determinar esse tempo de coleta é, por exemplo, o tipo de limite que determinada substância tem. Cara, podia falar um pouquinho sobre esse tipo de... Agora tem uma informação que muitos de vocês não conheciam, né? Tipo de limite, depende do limite. O tempo de avaliação vai depender do limite, é isso aí? Exatamente. Por exemplo, a gente tem um tipo de limite que chama TWA,
A média ponderada no tempo para uma jornada diária de 8 horas diárias e 40 horas semanais. Nesse tipo de limite, vamos imaginar que tem uma substância presente no ambiente de trabalho que tem um limite TWA. Você deve avaliar durante toda a exposição, inclusive pode ser toda a jornada. E já tem um limite, que a gente chama ele de TLVC, que é o valor teto, que é o valor no qual não pode ser ultrapassado em nenhum momento da jornada. Aí você precisa fazer uma estratégia de amostragem bem feita para identificar qual momento da jornada pode ter aqueles picos. Aí você vai lá e faz a avaliação no menor tempo possível. Somente alguns agentes que têm limite teto, né? Alguns... Sim, não são todas as substâncias. Geralmente os mais comuns que a gente tem aí na CGH, você vai ter o TWA, média ponderada no tempo. Você vai ter o limite STEL também, que é a média ponderada no tempo de 15 minutos. Você vai ter que fazer uma estratégia de amostragem bem feita para verificar qual período da jornada você vai fazer a coleta. Você tem o valor teto, que é o valor no qual não pode ser ultrapassado em nenhum momento da jornada. E, à medida que a gente vai aprofundando nesses estudos da higiene ocupacional, aí a gente vai verificando que tem outros tipos de limite. Tem o cálculo recíproco, tem limites para misturas. Então, assim, a higiene ocupacional, o interessante é isso, que quanto mais você vai aprofundando, mais você vai aprendendo e aplicando no dia a dia. Que legal, cara. Então, quer dizer, então, se fizer as duas primeiras etapas bem feitas, a etapa de antecipação e reconhecimento, talvez nem precise de medições? Então, a questão que no Brasil é um pouco complicado. Vamos lá. Sim. Temos uns laudos aqui. Tem a questão da legislação trabalhista, Sim. tem a questão da legislação previdenciária, mas o higienista ocupacional mesmo, profissional, o norte dele é a saúde do trabalhador. Tanto é que na declaração de princípios da CGH, lá deixa bem claro que o profissional que utilizar aqueles limites, ele não deve pressupor que seja economicamente viável ou tecnicamente viável adotar aqueles limites. E também que aqueles limites não são um padrão de consenso entre o que pode fazer mal e o que não pode fazer mal. Mas, enfim, o norte do higienista ocupacional é a saúde do trabalhador. O higienista ocupacional de verdade não está preocupado com esse social, ele não está preocupado com aposentadoria especial, ele não está preocupado com laudo de insalubridade. O higienista ocupacional profissional, ele está preocupado com a saúde. E aí tem uma questão que, inclusive, aqui no Brasil tem 2 normas que falam sobre isso, isso é um pouco polêmico, que é o seguinte: as normas são as normas de higiene ocupacional da Fundacentro, a NHO 9 e a NHO 10, que ela determina o seguinte: se você tem certeza que não tem risco, você não precisa fazer uma avaliação. Isso está escrito lá na NHO 9 e na 10. E se você tem certeza de que tem risco, você também não precisa fazer a avaliação. Vai logo para o tratamento. Vai logo para o tratamento. Aí, às vezes, o pessoal me pergunta, né, meus alunos, então, Thiago, se eu tenho certeza que tem risco, eu não faço medição. Se eu tenho certeza que tem risco, eu também não faço medição. Então, quando que eu vou fazer uma avaliação ambiental? Quando você estiver na dúvida. Então, se você tem dúvida, aí sim você vai fazer uma medição. Porque se está acima do limite, você não tem que medir, tem que agir. E como que eu vou saber se está acima ou abaixo sem fazer uma avaliação? Aí entra o julgamento profissional, que é a experiência. O julgamento profissional, ele vai melhorando de acordo com as situações vivenciadas pelo profissional. Um exemplo, se eu faço uma medição, por exemplo, de vibração de corpo inteiro numa empilhadeira, eu já conheço a marca, o modelo, o ano de fabricação, as condições das vias. Então, se eu já fiz ali dezenas de medições naquelas circunstâncias e deu, por exemplo, abaixo do nível de ação, isso já vai me ajudar no meu julgamento profissional quando eu vivenciar uma situação parecida com essa.
Interessante, cara, bem interessante. É porque muita gente acha que higiene ocupacional é fazer medição e muita gente já quer sair fazendo medição sem antes fazer as duas etapas, né? Que são, tu diz que são as principais, né? Da higiene ocupacional. E é o trabalho mais caro, tá? O mais caro não são as medições, tá? O trabalho mais caro na higiene ocupacional é você saber fazer de maneira bem feita as etapas de antecipação e reconhecimento. O que está em evidência novamente, antigamente com o PPRA, né, e hoje com o PGR. Então, um trabalho de higiene ocupacional bem feito, por incrível que pareça, você não precisa investir em equipamentos. Se você é um profissional que está começando agora, ou então ficou desempregado, tem um perfil empreendedor, sabe quanto que deve custar um investimento para você iniciar na área de higiene ocupacional? Quanto? O que precisa para iniciar? Deve ficar no máximo uns R$2.000 para você começar na higiene ocupacional. E isso engloba o quê, esses R$2.000? Você vai precisar de uma prancheta. Uma prancheta, importante. Uma prancheta, uma trena, tá? Um smartphone, né? Um aparelho celular aí. E um computador. No smartphone para você tirar foto, né? Um papel de câmera fotográfica. E um desejo muito grande de aprender higiene ocupacional. Então, o investimento é muito baixo na higiene ocupacional para começar. Aí muitos profissionais ficam preocupados com equipamentos, que tem equipamentos que são caros na higiene ocupacional. Mas, assim, isso é uma outra etapa. Tá? Hoje, no mercado, para ganhar dinheiro com medição, com as avaliações ambientais, você tem que pensar muito numa estratégia. Porque o que mais dá dinheiro não é medição de ruído, de calor, de vibração. Isso quando você faz um cálculo de depreciação do equipamento, mão de obra, você tem que pegar um volume muito grande. Enquanto que a etapa de diagnóstico, né, antecipação e reconhecimento, que hoje no programa de gerenciamento de riscos a gente chama de análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais, é o que dá mais dinheiro. Agora, você tem que saber identificar os agentes físicos, químicos, biológicos, qual que é o tipo de limite que cada agente tem, se você consegue identificar um exposto de maior risco, se você não conseguiu identificar o exposto de maior risco, qual que vai ser o número de amostras aleatórias que você vai utilizar, qual que é a confiabilidade daquele número de amostras ali que você está avaliando para buscar identificar um exposto de maior risco, quanto tempo coletar, quantas amostras fazer. Então, isso daí que é a parte importante. Principalmente agora, em tempos de e-social, você precisa confiar muito naquele resultado que você está enviando. E, infelizmente, eu falo isso porque eu fui professor no curso técnico de segurança, fui professor na pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho também. Infelizmente, hoje, o mercado não te prepara para isso. Né? O ensino não te prepara para isso. Então, você precisa correr atrás dessas informações. Estudar estatística, estudar matemática, aplicar a etapa de reconhecimento de riscos para você poder fornecer uma segurança no envio dos dados. Porque a partir do momento que você enviou, aquilo ali vai ter um impacto na legislação previdenciária. Então, você precisa ter certeza que aquele resultado ele representa a real exposição do trabalhador. É verdade. A responsabilidade do profissional de saúde e segurança do trabalho aumentou muito, né, com o e-social, porque as informações vão ficar numa vitrine, né? As informações vão ficar no banco de dados do governo. A partir daí, todos os órgãos fiscalizadores, Ministério do Trabalho, Previdência, Receita Federal, vão ter acesso a essas informações. O próprio trabalhador vai ter acesso a essas informações. O advogado do trabalhador vai ter acesso a essas informações. Então, uma medição mal feita, um resultado mal colocado lá pode gerar sérios transtornos para as empresas e também, eu digo, que para o profissional que fez o laudo, que fez aquela avaliação, né? Porque se a empresa tiver prejuízo, ela vai bater na porta de quem? Vai bater na porta do profissional que fez aquela avaliação, né? Então,
o nível de... Existem muitas oportunidades, mas também responsabilidades. O aumento de responsabilidade está grande agora com esse social. Mas isso é bom, né? Isso é bom que eu acho que vai ajudar um pouco a separar, né? Os profissionais que sabem. Eu acho que a longo prazo as empresas vão sendo penalizadas, os profissionais vão ficando um pouco com receio assim, de enviar qualquer informação, e talvez isso vá ajudar eles a buscar mais conhecimento sobre o assunto. Porque, por exemplo, é possível elaborar um LTCAT sem conhecimento de higiene ocupacional? Não, não tem como. E essa responsabilidade não é que ela aumentou, ela tornou-se visível. Então, hoje, dificilmente um profissional de saúde e segurança do trabalho que não domina a higiene ocupacional, ele não vai ficar no mercado. Dificilmente vai se manter, a menos que seja aqueles profissionais especialistas, tipo ergonomista, ou alguém especializado apenas em treinamentos de emergência, por exemplo. Mas o dia a dia, que é o dia a dia do técnico de segurança, do engenheiro de segurança do trabalho, se não dominar a higiene ocupacional, não vai ficar no mercado. Tá? Pessoal, que dica. Ó. Quem não dominar a higiene ocupacional não vai ficar no mercado. Exatamente. Que hoje é muito importante dominar essa parte de tributação, principalmente previdenciária. Mas se você não souber explicar de onde que veio aquele número, você pode se complicar. Exatamente. Então, por isso que eu falo que a higiene ocupacional é a origem disso tudo. Tá? Antes de... É claro que é importante você saber, para quem é engenheiro ou médico do trabalho aí, é importante saber elaborar um LTCAT, sim. Mais uma vez, engenheiros de segurança e médicos do trabalho, é importante saber fazer um laudo de insalubridade, sim. Só que antes disso, você precisa dominar a higiene ocupacional. Saber o que é um exposto de maior risco, o que são amostras aleatórias, o que representa a expressão nível de ação, o que isso matematicamente representa numa estratégia de amostragem. Porque se você não dominar isso, não adianta conhecer de tributos previdenciários. Você precisa explicar a origem daquele valor. E se você pode, de fato, confiar nele. Que aí depois vem a parte mecânica da higiene ocupacional, que não menos importante, mas é o que eu diria uma receita de bolo, né? Que é a parte de coletar as amostras. Você tem que fazer a calibração inicial. Que as famosas medições. Né? Tem que fazer a calibração inicial, tem que acompanhar as amostras, coisas que poucos profissionais hoje fazem, diria que menos de 1% acompanham as amostras. Tem que fazer a calibração final. Você tem que correlacionar tudo aquilo que você viu durante a avaliação, anotar qual que é a fonte, o que está contribuindo ali, se o trabalhador utiliza alguma forma de proteção ou não, seja ela coletiva ou individual. Então, essa etapa aí, ela é muito importante, ela precisa também de ser rigorosamente atendida. Porque senão você não sabe explicar. O pessoal preocupa muito com, por exemplo, o histograma. Mas quando chega o histograma, não acompanhou a medição, não sabe explicar o que aquele histograma o que deu o pico. Então, assim, essa etapa aí de avaliação ela é muito importante. Só que antes de fazer a avaliação, você precisa entender de estratégia de amostragem. Qual que é o objetivo principal? Por que você está coletando aquela amostra para aquele agente? Quantas amostras serão necessárias? Com base em que? Se foi no tamanho da população ou se foi no julgamento profissional. Então, um profissional de saúde e segurança do trabalho hoje ele tem que dominar isso. E também tem que dominar a parte de tributos também. Exatamente. Tá? E um bom trabalho de higiene ocupacional pode fazer com que a empresa pague menos tributos, né? Sim. Porque, lembrando, gente, E-Social hoje, na parte de SST, a grande fiscalização da Receita Federal está relacionada com a tributação sobre a aposentadoria especial. As empresas que mantêm trabalhadores em condições que sejam aposentadoria especial têm que pagar um tributo adicional, uma
contribuição adicional para financiamento da aposentadoria especial, que é o adicional do seguro de acidente do trabalho. Essas exposições que podem dar direito, podem ensejar a aposentadoria especial, são as exposições aos agentes nocivos, agentes ambientais, que estão lá no anexo 4 do decreto 3048, que são os agentes físicos, químicos e biológicos que estão listados lá no anexo da Previdência, que podem dar direito à aposentadoria especial. E o bom trabalho de higiene ocupacional, né, pode fazer com que a exposição esteja a níveis aceitáveis, digamos assim, e tudo isso registrado, tudo isso embasado tecnicamente, que faz com que a empresa, né, ela consiga se defender, não só na aposentadoria especial, eu digo, né, mas também ações de salubridade, periculosidade também, né, Thiago? Sim, a partir do momento que você trata o ambiente, por isso que é importante, a gente tem o que a gente chama de hierarquia das medidas de controle. Primeiro, você vai ter que atuar na fonte do agente, se não for possível, na trajetória do agente. Se mesmo assim ainda não for possível, né, a atuação na fonte ou na trajetória, você tem medidas administrativas. E, em último dos casos, o fornecimento do equipamento de proteção individual. Mas, a partir do momento que você melhora o ambiente de trabalho, você vai reduzir com compra de EPI, você vai reduzir essa questão desses passivos, né, sejam eles trabalhistas ou previdenciários aí, e vai melhorar, inclusive, a produção, né, o processo produtivo. Mas, para isso, precisa dominar a higiene ocupacional. Exatamente. É uma área... Eu, quando comecei a estudar higiene ocupacional, foi lá 2015, assim, né? E no começo foi meio nebuloso. Depois fiz um curso de gestão das exposições com o senhor Mário Fantasini, né? Nosso guru. O nosso guru, que daí abriu um pouco a mente para entender, né, o que é higiene ocupacional, o que é gestão das exposições. E um dos grandes erros que eu via que as pessoas cometendo naquela época, e hoje também, né, mas naquela época era demais, na gestão das exposições, era a questão da formação dos grupos homogêneos de exposição. Até hoje, né, muita gente ainda faz a formação dos grupos homogêneos de exposição. Eu sei que essa terminologia não é mais correta, que nem tu fala. O grupo homogêneo de exposição. Tem muita gente que faz o GHE por função. Pega a função do trabalhador, por exemplo, um pedreiro. Todos os pedreiros uma construtora, todos os pedreiros fazem parte do mesmo grupo homogêneo de exposição. Pega o servente, pega o ferreiro, é o mesmo grupo. Só que essa não é a melhor forma de fazer, né? Tá certo, mas não tá. Vamos explicar isso. Quando você pega trabalhadores que têm o mesmo nome, a função, né, é esperado que eles tenham os mesmos riscos. Isso é fato. Só que na prática, não é assim que acontece. Por exemplo, quando você fala para o pessoal de departamento pessoal, recursos humanos, a profissão mecânico, o entendimento deles é que mecânico é tudo igual. E eu entendo isso, não está errado sobre a ótica que eu já conversei com esses profissionais. Porém, você tem mecânico lubrificador, você tem mecânico montador, você tem... soldador, né, que trabalha com solda também. Também, às vezes, dentro da montagem industrial. Então, o nome da função não é suficiente para você montar um grupo de exposição. Você precisa conhecer a atividade e o agente. Então, são essas duas variáveis aí muito importantes para montar um grupo de exposição similar, que é um termo mais moderno, né? E olha só que interessante, no mesmo grupo você pode ter nome de funções diferentes. Porém, eles estão no mesmo ambiente experimentando os mesmos agentes. Então, não é errado você ter um grupo de exposição similar com funções diferentes. E pode ser que você vai tentar montar um grupo de exposição pelo nome da função e você vai ver que a exposição é completamente diferente. O ambiente de trabalho pode ser diferente. Então, hoje, para formar um grupo de exposição similar, é um trabalho artesanal. Tem que ir a campo, tem que entrevistar os trabalhadores, tem que observar, verificar se todos os trabalhadores fazem as mesmas atividades, se eles estão expostos aos mesmos riscos.
Tem caso, por exemplo, de grupo de exposição similar de mecânico. Eles, às vezes, têm o mesmo... são o mesmo grupo para ruído, para alguns agentes químicos, como alguns metais aí, de solda. Porém, apenas um deles faz lubrificação. Então, por causa disso, ele vai virar um outro grupo. Então, eu não posso equiparar aquela exposição, por exemplo, a óleo mineral ou a óleo e graxa para os demais. Então, aquela particularidade vai fazer com que eu crie um subgrupo para ele nesse agente químico aí de maneira específica. Então, é trabalhoso. É por isso que é a parte mais cara na higiene ocupacional, que é a parte estratégica para você fazer um plano amostral. Parte mais, cara, tu falou algumas vezes em valor, em preço, né? E tu disse que a etapa mais cara é de antecipação e reconhecimento dos riscos. Quanto, revela aí para nossa audiência, né? Quanto tu já cobrou por um contrato de serviço de higiene ocupacional numa empresa? 10 mil, 20 mil, quanto diz aí? 100 mil? Tem um caso interessante, porque a higiene ocupacional ela é mal compreendida. Às vezes, quem quer entrar na área está juntando dinheiro lá para ter o seu primeiro dosímetro na casa de R$7.000, que é muito dinheiro para quem vai começar. E eu fiz um trabalho no Piauí, só etapa de antecipação e reconhecimento. Ou seja, eu não precisei de equipamento nenhum, mas eu precisei de uma prancheta, precisei de uma trena, precisei do smartphone e de um computador. Foi R$100.000. R$100.000 sem precisar de equipamento nenhum. E assim, eu só não pego mais serviços assim, falta de tempo. Precisaria talvez de uma equipe um pouco maior, porque é um trabalho que você tem que estar perto, né? Você tem que executar ele ali, checar. Então, assim, mas tem muita oportunidade mesmo, só que você tem que saber para quem vender. Quem que é o cliente que está buscando um trabalho sério. Hoje todos precisam, né? Antes algum deixava passar, mas hoje todo o empresário precisa de um trabalho sério. Então, nessa questão aí, que foi um caso assim recente, né? Mas antes disso já tinha cobrado 40 mil, 50 mil sem ter equipamento nenhum. Então, acho que primeiro, outra questão, né? Que isso eu ensino para os meus alunos também. Vai sem medo, fecha o contrato, só que antes de fechar o contrato, verifica quanto custa cada equipamento, qual que é o período de depreciação dele e fecha. Já teve serviço, um dos primeiros serviços maiores, na época só tinha um audiodosímetro e uma bomba de amostragem, que eu consegui vender por 160 mil. E a partir daí que eu equipei tudo que precisava. Agora, o que tem que entender é que para começar na higiene ocupacional, você não precisa dos equipamentos. Você precisa muito mais de conhecimento do que dos equipamentos. Que na hora que apertar, falar assim, não, agora eu tenho que fazer a medição, você pode alugar também. Só que até mesmo antes de comprar um equipamento, você tem que entender qual classe que ele é, qual que é a finalidade dele, quando que você vai utilizar, se ele tem algum outro equipamento que pode substituir naquele cenário, naquela situação. Então, assim, hoje a higiene ocupacional é rentável. É rentável. Só que é uma disciplina que, ou melhor, uma ciência multidisciplinar. Então, em alguns momentos, você vai precisar entender de química, vai precisar entender de física, de estatística, de toxicologia, que eu não tinha falado ainda, a parte de estratégia de amostragem, de legislação, tanto trabalhista quanto previdenciária, e trabalhar sempre pensando, né, no ambiente de trabalho, e no agente e no trabalhador. São essas três bases aí para você iniciar um trabalho de higiene ocupacional. Que legal. Então, gente, ó, fechou um trabalho de mais de R$100.000 sem equipamentos. Só com conhecimento em higiene ocupacional. O conhecimento que é um ouro. Aliás, né, falando em conhecimento,
são poucas pessoas no Brasil assim que realmente dominam, né? Eu acho que tem um mercado gigantesco para quem domina higiene ocupacional. E são poucos, são raros, né, os higienistas certificados. São 80 e poucos, né? A última vez que eu olhei, isso ano passado, tinha 89 higienistas ocupacionais certificados, que é quem tem formação superior e nível superior, e 25 nível técnico, né? São técnicos em radiologia, técnicos em segurança do trabalho. Então, assim, é um mercado muito promissor. É um mercado que eu não vejo saturação para ele nos próximos 30 anos. Não vejo. Falta higienista no mercado. Eu parei de olhar meu LinkedIn porque é proposta todo dia. Falando nisso, né, tu deve ser bem assediado, porque como tu produz conteúdo, tu tá nas redes assim, e como a demanda por esse tipo de serviço está nas alturas, né, especialmente puxado com medo do e-social ali que as empresas estão. Eu acredito que deve receber bastante oferta de emprego, de CLT, grandes empresas te buscando. Conta para nós aí, quanto é que um higienista, não precisa nem ser certificado, eu acho, né, mas um higienista que domina o assunto, quanto mais ou menos ele ganha uma grande empresa como CLT? Quanto te oferecendo no LinkedIn? Isso vai depender muito da senioridade dele, tá? Então, se é um higienista ocupacional certificado, hoje, né, pela BHO, vou falar com base nas propostas que eu já recebi, variou de 12 mil a 25 mil reais. Então, independe se está entrando com nível de coordenação, de supervisão ou de gerência. Então, a média de salário, assim, a gente começa a falar em 12 mil até 25 mil reais, que é a média do que oferecem. São empresas também que têm grandes desafios, tá? Geralmente, para cargos corporativos também, que você vai atender várias unidades, grandes desafios na área de higiene. E foi o ano passado, né? Teve uma semana que foram 6 propostas. Nossa. Na mesma semana. Sem procurar. Sem falar, estou aqui. Não. Até pelo contrário, né? Hoje, eu gosto de trabalhar da maneira que eu trabalho. Nessa questão de independência, de viagens. Então, assim, não é uma escolha minha a área privada nesse momento. Então, é mais voltado para a consultoria mesmo. E como consultor, né? Já que tu não quer CLT, como consultor, o higienista, ele viaja muito? Como é que funciona a tua rotina? Né? Então, quem gosta de viajar, tu recomenda que seja higienista ocupacional? Pode ser. Pode ser. Hoje está aqui em Belo Horizonte, amanhã volta para Arcos, depois da manhã em Montes Claros. E assim, hoje eu estou numa fase que, agora que eu estou voltando 100% para a higiene, que eu sempre estive à frente da Antecipar Engenharia. Então, isso era necessário eu estudar marketing, estudar empreendedorismo, dedicar muito na engenharia ambiental, por fim agora na parte de agronomia também. Então, assim, agora que eu estou voltando mais para a higiene ocupacional. Tem mercado local, mesmo sendo uma cidade pequena, tem muito mercado. Mas também tem grandes oportunidades a nível Brasil. Pessoa que vai estudar higiene ocupacional, quer se tornar higienista ocupacional, ela não pode pensar só na cidade dela, nem na região dela. Tem que pensar que tem oportunidades no Brasil inteiro. Legal, cara. Legal isso. Ó. Pessoal que está em técnico de segurança, engenheiro, está em dúvida em que caminho dentro da segurança do trabalho seguir, né? Porque a nossa área também é uma área multidisciplinar. A gente vai para treinamentos, tem gente que vai mais para essa parte de gestão, tem gente que vai mais para essa parte de consultoria e de laudos. Tem muita gente que trabalha só elaborando laudos. E essa parte de trabalhar com higiene ocupacional, especialmente com antecipação e reconhecimento, quem domina isso tem um campo grande para se trabalhar, né, cara? Tem muita oportunidade, muita. Cara, vamos continuar aqui. Nosso papo aqui tá... Quando o papo é bom, o tempo passa muito rápido, mas eu quero falar um pouquinho para a gente falar assim nessa parte final dos erros, né, cara? Da higiene ocupacional, que tem muito ali técnico
engenheiro de segurança nos vendo, pessoal que está lá no dia a dia, que não tem muito conhecimento ocupacional, e que vai lá, conhecimento em higiene ocupacional, que vai lá, que trabalha elaborando PGR, LTCAT, e muitas vezes cometem erros de higiene ocupacional, né? Então, eu queria falar, um dos erros mais comuns, a gente já falou aqui, né, que é... Antes da gente entrar nos erros, pode fazer só um comentário? Faz. Por que o pessoal erra muito na higiene ocupacional? Já parou para pensar? Eu acho que é falta de conhecimento. Sim, falta de conhecimento, mas essa falta de conhecimento ela tem uma raiz. E era sobre isso que eu estive estudando algum tempo atrás. Hoje, a pessoa que busca higiene ocupacional ela é mais autodidata. Não porque ela quis, é porque ela foi obrigada a ser assim. Porque quando você pega dos 89 profissionais certificados no Brasil, boa parte deles já tem mais de 70 anos de idade. Então, faltam-se profissionais no Brasil, em todas as regiões, para ensinar higiene ocupacional. Que imensa oportunidade, né? Então, assim, falta gente para ensinar, mas para ensinar você tem que aprender. Aprender primeiro. E como que aprende? Hoje melhorou muito, hoje tem muitos profissionais falando de higiene ocupacional aí. A internet ajudou muito, mas você vai há 20 anos atrás, 25 anos atrás, você não tinha acesso à informação para a higiene ocupacional. Então, hoje, é até ruim falar isso, mas praticamente 99% dos laudos ou dos trabalhos que eu pego está errado. São erros, assim, básicos que acaba tendo que inutilizar aquela medição ou aquele laudo. Imagina tudo isso indo para o e-social. Daqui uns anos, nossa, a gente vai ver muita coisa assim que vai aparecer. Gente. Higiene ocupacional. Então, especialmente e-social, né? Porque e-social, a gente tem que formar os agentes químicos, físicos e biológicos que são o objeto de estudo da higiene ocupacional, como o Thiago mencionou ali. Então, vamos, nessa reta final, falar de alguns errinhos ali para ver se quem está vendo ali se reconhece e não cometa mais esses erros. A gente já falou da formação dos grupos homogêneos de exposição, grupo similar de exposição, que a gente tem que observar as atividades, ir a campo. É um trabalho muito de julgamento profissional também, né? Que o pessoal faz muito por função, então pode ser que esteja certo, mas você tem que observar bem as atividades. Não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. E também tem muito erro assim que eu vejo. O agente mais comum no ambiente de trabalho é o que seja o ruído, né? Sim, o ruído é mais presente. Mais presente. Todo mundo que compra o seu primeiro equipamento de medição, digamos assim, o audiodosímetro, que é o audiodosímetro. Todo mundo que vai comprar um equipamento, compra o primeiro equipamento. Eu acredito que o teu também foi um audiodosímetro. Foi. O que tu vê, então, sobre ruído? Os principais erros que tu vê medição com o equipamento errado, não saber interpretar o resultado, não fazer no tempo correto. O que tu vê de lambança, digamos assim, na avaliação do ruído? Tá, vamos lá. Como eu falei, faltam profissionais para ensinar a higiene ocupacional. Então, acaba que a higiene ocupacional ela foi ensinada com alguns, digamos assim, alguns vícios, né? Por exemplo, o limite de tolerância para ruído ele não é 85 decibéis. Essa é a hora agora que o pessoal vai lá e desliga a live, né? Não é, nunca foi e eu acredito que nunca vai ser. O limite de tolerância para ruído é 100% de dose. Então, antes de ter o equipamento, a gente acaba criando conceitos inadequados. Outra coisa também que muitos profissionais acham é que o limite de tolerância para ruído depende do tempo, e ele não depende do tempo, ele é absoluto. Então, aí já começa nessa questão, o problema é isso, o limite de tolerância para ruído não é 100% de dose, e o limite não depende do tempo. Só que eu precisaria demonstrar isso matematicamente aqui, tem até alguns vídeos lá no canal que eu ensino e explico isso. Então, o erro começa conceitual, a gente já aprende errados. E outro problema é quando o profissional vai adquirir um equipamento, ele vai comprar um equipamento, ele tem que saber qual classe aquele equipamento tem que atender, quais as especificações daquele equipamento, do calibrador acústico também. Então, se você não souber comprar, imagina que tragédia.
juntou ali R$7.000, R$11.000, dependendo, compra um equipamento que não atende. Olha aí, pessoal, olha aí. E é correto fazer medição com o medidor de leitura instantânea, chamado decibelímetro? Antigamente, quando eu comecei, muita gente chegava lá com decibelímetro, deixava um tempinho e via, pegava o pico, né? 90 e pouco. Tá aqui, anotava no programa. É certo fazer medição de ruído assim com decibelímetro? Pode-se fazer medição? Pode, mas não em todos os casos. Nós temos aqui no Brasil uma metodologia, né? A norma de higiene ocupacional NHO01, que ela permite a utilização de equipamentos de leitura instantânea. Mas ela faz algumas ressalvas. Por exemplo, atividades que têm grandes movimentações do trabalhador, você não pode utilizar um equipamento de leitura instantânea. Nesse caso, você precisa utilizar um equipamento que o nome dele é medidor integrador de nível de pressão sonora portado pelo avaliado, que é o que a gente chama de audiodosímetro ou então dosímetro de ruído. Mas hoje, com a tecnologia, poucas empresas, poucos profissionais fazem com leitura instantânea. Hoje utiliza-se mais o audiodosímetro. Que bom, né? Que bom. Antigamente, até porque era mais... Hoje está um pouquinho mais acessível tem mais marca, mais gente competindo. O preço também, o preço melhorou. Hoje você consegue um audiodosímetro R$5.500, R$6.000, equipamentos bons, fabricação nacional. Você consegue bons equipamentos. Que legal. Mas primeiro tem que saber higiene ocupacional. Não vai sair comprando equipamentos ali que tem até mesmo que você precisa configurar o equipamento. Você tem um nível de integração, critério de referência, taxa de troca, o ranger de medição. Então, você precisa entender isso tudo antes de fazer a medição. Outro tipo, os químicos, né, os agentes químicos que eu vejo assim que gera... O pessoal tem dificuldade de primeiro, reconhecer, né? Reconhecer agente químico e depois saber quando precisa avaliar. Por exemplo, é muito comum ver... PGR, era muito comum ver nos PPRAs, agente, fumos de solda. Que agente que é esse, que é o fumos de solda, que eu não conheço? Então, quando você vai fazer essa etapa que é importante, estratégia de amostragem, você se depara com um trabalhador que faz soldagem, primeiro, você vai ter que entender qual que é o tipo de solda. Existem vários tipos de solda. A partir daí, você precisa identificar quais são os agentes químicos presentes, por exemplo, no eletrodo. Quais são os metais presentes no eletrodo. A partir daí, aí você tem que verificar várias questões. Se é carcinogênico, se tem limite, o efeito combinado daquilo. Como você vai fazer um cálculo de efeito combinado se tiver mais de uma substância atingindo o mesmo órgão-alvo. Então, assim, agente poeira e agente fumos não existe, né? Isso são vícios, né? Vícios que agora a gente tem alguns profissionais que gostam da higiene ocupacional, está desmistificando isso. Então, e nessa parte de agentes químicos tem muito detalhe, muito detalhe. Você tem que verificar a umidade relativa, você tem que fazer calibração inicial, calibração final. Eu recomendo que acompanhe as amostras, tá? Então, assim, o trabalho antes de fazer a medição, tem situações que ele é mais demorado do que propriamente fazer uma avaliação ambiental. Às vezes leva um trabalho bem feito, você leva 2 dias para entender o que acontece, e depois você vai gastar 1 dia só para fazer as medições. Entender qual é fumo, né? Um fumo da sol pode ter vários agentes químicos ali, tá? Até entender qual agente aquele trabalhador pode estar inalando, isso aí pode demorar Uma outra coisa que acontece também nessa parte de agentes químicos e ruído também, às vezes chegam empresas lá com 40 equipamentos, 50 equipamentos e avalia tudo no mesmo dia. Não é correto. As avaliações elas têm que ser interdias. Então, higiene ocupacional não é algo rápido.
é algo que pode ser um pouco demorado, é para quem é detalhista, é para quem gosta de estudar, mas é uma grande oportunidade, tanto financeira aí, quanto de promoção no emprego também. Tive vários colegas que trabalhavam na área de segurança, quando decidiram se especializar em higiene ocupacional, foram promovidos. Então, assim, é uma oportunidade, mas a parte de agentes químicos também tem muita pegadinha, né? Muita Você pegadinha, pode se complicar aí. E lembrando que não precisa ser certificado, né? Tem que ter o conhecimento em higiene ocupacional para... Tá importante, né? A pergunta, né? Quem pode ser higienista ocupacional, né? Primeiro, para ser higienista ocupacional, você precisa ter formação em nível técnico ou superior nas áreas de ciências exatas ou biomédicas. Então, voltando lá, questão técnica. O que é mais comum? Técnico em segurança do trabalho se tornar higienista. Mas eu conheço técnico em radiologia, conheço técnico em química. Quem mais poderia tentar? Técnico agropecuária, técnico em meio ambiente. Poderia tentar também se especializar, né, nessa área de higiene ocupacional e atuar, fazendo coleta de amostras, interpretação de resultados. Já em nível superior, é mais comum engenheiros de segurança. Mas eu conheço farmacêuticos, que são higienistas ocupacionais certificados, conheço químico industrial, engenheiros químicos, engenheiros agrônomos, engenheiros de mina, que são higienistas ocupacionais. Então, é uma nova opção no mercado. Tá, mas para fazer laudo, precisa ser engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Inclusive, conheço alguns médicos do trabalho também, que são higienistas ocupacionais certificados. Tá, para fazer laudo tem que ser uma questão de lei. Legal. Mas as grandes empresas, quem contrata, não está preocupado com isso. Eu conheço farmacêuticos aí, não sei se eu posso falar o nome aqui, mas, assim, são referência internacional, brasileiros, mas que é referência internacional em higiene ocupacional. E um farmacêutico não vai fazer um LTCAT. Um farmacêutico não vai fazer um laudo de insalubridade. Isso que é o interessante da higiene ocupacional. Não é uma questão de uma classe. É uma ciência multidisciplinar. Que quem tem formação na área de ciências exatas ou biomédicas pode ser. Conheço físico, que é higienista ocupacional. Então, a oportunidade está aí, está cada vez melhor. Que legal, cara. Que legal ouvir isso aí, porque abre um leque de oportunidade para diversas profissões, para o técnico, para o engenheiro, para o tecnólogo, para sim, o tecnólogo também, bem lembrado. Para o tecnólogo, então a higiene ocupacional abre uma gama de possibilidades para você que está aqui nos vendo. Meu amigo, cara, que conversa excelente. O tempo passou rapidão ali. Comente aqui no chat, você que está vendo essa live, comente aqui no chat o que vocês acharam dessa nossa conversa com o Thiago Francisco. E para se despedir, meu amigo, eu queria que tu deixasse um recado final, então, para os técnicos, engenheiros de segurança, para o profissional de SST que está nos vendo e nos ouvindo nesse momento e tu despertou uma curiosidade neles. Que dica tu tem ali para quem quiser seguir rumo nesse caminho da higiene ocupacional? Essa dica, na verdade, é para todos os profissionais de saúde e segurança do trabalho e também aqueles que tenham formação, que é um pré-requisito, né, na área de ciências exatas ou biomédicas. Estudem higiene ocupacional. Eu falo assim, higiene ocupacional transformou minha vida. Hoje eu não tenho preocupação com desemprego. O que eu preciso é aperfeiçoar minha gestão para poder faturar mais, né? Organizar melhor meu tempo. Mas, assim, é uma profissão muito interessante e que, se você começar a dedicar e trabalhar um pouquinho da questão de marketing, em pouco tempo vai virar autoridade na sua cidade. E dali a mais algum tempo na sua região, até mesmo no estado ou a nível Brasil. Hoje, no universo que tem 89 pessoas, a gente praticamente conhece, todo mundo conhece todo mundo. Então, é uma boa oportunidade.
não precisa ser certificado para poder atuar com higiene, né? A certificação, eu diria que está mais voltada a um desejo pessoal para se certificar, né? Uma prova que faz. Mas, assim, é uma grande oportunidade. Hoje tem muito técnico de segurança do trabalho, muito engenheiro de segurança do trabalho que está desempregado, está perdido, não sabe qual caminho seguir, porque também são profissões multidisciplinares, mas a higiene ocupacional é uma excelente opção. Cara, excelente. Muito obrigado pelo nosso encontro aqui, pela primeira vez presencial aqui em BH. E a gente se despede, então, com essa mensagem final do Thiago Francisco. E lembrando que se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo foi relevante para você, está te ajudando de alguma forma, esses nossos episódios do SST na Estrada, não se esquece de apertar com força ali no like, no polegar para cima, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, vai espalhar organicamente para mais gente, e também se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque daí o YouTube vai te avisar quando um novo episódio do SST na Estrada entrar no ar, ok? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos juntos fazer a nossa SST maior. Então, um grande abraço para todo mundo e eu te vejo no próximo episódio do SST na Estrada, que pode ser aqui em Belo Horizonte, pode ser em Curitiba, pode ser em qualquer lugar do Brasil. Um abraço.